Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 96 de língua portuguesa para o nono ano. Para a aula de hoje, você vai precisar ter aí o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador, né? Para que você faça as anotações aí referentes ao nosso conteúdo. E o assunto que nós iremos estudar hoje é a diferença entre texto literário e texto não literário. Nossos objetivos são conhecer as características dos textos literários e também dos textos não literários. E, por fim, diferenciar, então, textos literários e não literários. Muito bem, pessoal. Então, começando aqui, né, com texto literário e texto não literário, você está observando nessa imagem que de um lado de cá nós temos imagens de capas de livros, mas são livros de literatura, né? Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Do lado de lá nós temos a foto de uma bula de remédio, que está, no caso, representando então o texto não literário. Então, o nome já diz, né? Literário, que tem características literárias. Vamos conhecer, então, tudo isso. Muito bem. Então, vamos partir do conceito de texto como sendo, né, um conjunto de palavras que formam um todo com sentido relacionado a um determinado contexto. Então, isso seria um conceito de texto. E aí nós podemos dividir todos os textos que a gente tem em dois grandes grupos. Primeiro grupo, os textos literários. E o outro grupo, os textos não literários. Muito bem. Por que a gente faz essa distinção? Para estudar os tipos de textos existentes na nossa sociedade. Então, a gente precisa compreender como que a gente pode usar esses textos a fim de tornar a nossa comunicação mais clara, né? Para que a gente possa também aproveitar melhor a variedade de textos que nós temos ao nosso dispor. Porque, afinal de contas, nós utilizamos os gêneros textuais para a nossa comunicação. Muito bem. Para isso, então, né, foi criada essa distribuição dos textos nesses dois grandes grupos, né? Então, começando ali com o texto literário. O literário são aqueles que possuem função mais estética, da preocupação e do cuidado, então, com a estética do texto. São textos que vão se destinar mais ao entretenimento, ao belo, à arte, à ficção. E já os textos não literários são os textos que têm uma função mais utilitária, mais informativa. Por quê? Porque eles servem para informar, para convencer, para explicar, para ordenar e assim por diante, né? Então vamos ver um pouquinho mais a fundo aí as características. Primeiro a gente vai agora analisar então dois textos para que a gente possa perceber na prática esta diferença. Então vamos observar aqui os exemplos a seguir. Texto 1. Descuidar do lixo é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Então isso aqui pertence ao quê? A uma matéria que foi feita, né, uma reportagem na revista Veja. Muito bem, né? Então está nos informando essa situação do lixo que é deixado, né, pelos funcionários do McDonald's. Então eles tiram o lixo, colocam lá na calçada, mas que os mendigos estão indo lá revirar esse lixo, né?
obviamente atrás de comida, e também acabam deixando então esta bagunça, né? Deixar ainda mais sujo do que já se encontram as vias públicas, então acaba gerando ali um grande problema. Muito bem, vamos ao texto 2. O texto 2 diz o seguinte: o bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Texto de Manuel Bandeira. Então, este texto aqui, ele já apresenta uma outra linguagem, um outro objetivo. Ele não está noticiando um fato, né? Ele está em forma de poesia, tentando nos comover a respeito deste assunto, das pessoas que precisam revirar o lixo para matar a sua fome, né? Então vamos lá. O primeiro texto, então, o descuidar do lixo é sujeira. Ele se propôs a dar uma informação sobre o lixo despejado nas calçadas, tá? Bem como ali mostrou, né, o que acontece com ele antes do caminhão do lixo passar para recolher esse lixo. Portanto, é um texto que a gente chama de informativo. Se ele é um texto informativo, ele não é um texto literário, né? Então, ele tem qualidades de texto não literário. O texto não literário, que é o caso então do descuidar do lixo à sujeira, apresenta uma linguagem mais objetiva, clara, concisa e pretende dar uma informação ao leitor a respeito de um determinado assunto. Se quer informar o leitor, né, quanto mais simples for o vocabulário utilizado, quanto mais objetiva for a informação, mais fácil vai se dar a compreensão desse conteúdo. Ou seja, esse é o foco do texto não literário, né? A informação objetiva, precisa, em linguagem simples e clara, para que as pessoas que vão ler uma notícia, uma reportagem, né, ou seja, essa informação, para que as pessoas possam então ter uma fácil compreensão daquilo que está sendo dito. São exemplos de textos não literários, pessoal. As notícias, os artigos jornalísticos, os textos didáticos, os verbetes do dicionário, né, das enciclopédias, propagandas publicitárias, textos científicos, receitas culinárias, manuais, bula de remédio, manuais de instrução, entre outros, né? É só você pensar no texto que te fornece algum tipo de informação. Por isso a professora sintetizou aqui nesse quadrinho, né? Que é aquele quadrinho que você pode fazer anotação lá no seu caderno. Texto não literário. A ênfase está no conteúdo do texto. Emprega-se em linguagem denotativa, que é a linguagem real, né? É a linguagem objetiva. Realidade é apenas traduzida. Então, o foco ali é noticiar, é informar, né? É traduzir a realidade. A linguagem ela é objetiva, ela tem a função de informar ou até mesmo de explicar. Então, são algumas palavrinhas-chave que definem o que é um texto não literário. Muito bem. O segundo texto que a professora fez a leitura, né, o texto O Bicho, é um poema. Sabemos que é um poema por causa da forma, da estrutura. Você viu ali que tinha uma escrita diferente, uma organização textual diferente, né? Feita em versos e estrofes. E que também a linguagem desse poema é uma linguagem carregada de significados, tá? Quando a linguagem ela é carregada de significados, a gente chama de plurissignificação, ou seja, é uma linguagem plurissignificativa, tá? Cada palavra ela pode apresentar um sentido diferente daquele que lhe é comum, como por exemplo a palavra bicho, né? Então essa plurissignificação está contida exatamente aí na palavra bicho.
No texto literário, a expressividade ela é mais importante. O conteúdo, nesse caso, vai ficar em segundo plano, né? Eu vou usar uma linguagem que seja expressiva. Não vou me preocupar tanto com o conteúdo. O vocabulário vai ser mais bem selecionado. É um vocabulário que vai transmitir certa sensibilidade ao leitor, né? O leitor ele vai se sensibilizar, ele vai se comover, ele vai se emocionar. O texto literário ele é rico de simbologias e também da beleza artística, né? Da estética do texto. Os dois textos que foram lidos, tanto o texto 1 quanto o texto 2, eles apresentam uma temática semelhante, porque os dois falam de pessoas que reviram o lixo em busca de comida. Um está noticiando, né? Então a notícia ali, ela procurou denunciar dois fatos, né? O restaurante que deixa o lixo na calçada com muita antecedência antes do caminhão passar para recolher e a sujeira que fica espalhada depois que os mendigos vão lá e reviram o lixo, né? Então isso lá foi informação, né? Texto informativo. E o outro texto, que foi o poema, ele quis o quê? Te sensibilizar, te tocar, né? Com as palavras ali, com a comparação da pessoa com o bicho, porque é o bicho que revira o lixo, né? Não são as pessoas. E ali ele quer mostrar que as pessoas precisam fazer isso em busca de comida, né? Então é uma linguagem que sensibiliza, né? Que comove, que emociona. Ou seja, no segundo texto, né? A preocupação é com a forma, né? É o poema. Então a escolha das palavras ali foi toda uma escolha para que né, fosse utilizada uma linguagem mais metafórica. O suspense que foi causado no leitor, porque ele foi falando desse bicho e só revelou no final do poema que o bicho tratava-se de um homem, né? Então o poema ele está retratando a condição degradante a que o homem pode chegar quando ele atinge o ápice da miséria e precisa sobreviver catando restos no lixo. Então, ao ler esse poema, né, a carga emotiva das palavras que foram escolhidas lá pelo Manuel Bandeira, essa carga emotiva ela é transmitida para nós. Nós temos algum tipo de sentimento, né, ao ler este poema. E aí essa é a diferença fundamental entre o texto literário e o não literário. Qual é a diferença fundamental? A expressividade, essa expressividade da linguagem. Podemos citar como exemplos de textos literários o conto, o poema, os romances, peças teatrais, novelas, crônicas, fábulas, né? Ou seja, todo texto que faz um trabalho expressivo com a linguagem. E aí do ladinho, né? Então a síntese, para você anotar aí no seu caderno, a síntese do texto literário. Texto literário, né? Então as funções: emocionar, sensibilizar, né? A linguagem, ela é poética, não significa que linguagem poética tem que ser sempre poemas, né? A gente já viu isso lá nas funções da linguagem. A ficção, né? Então recria a realidade. Pode ser um fato real, mas esse fato real, ele é recriado e transformado em ficção. A linguagem do texto literário, ela é conotativa, ou seja, ela é figurada, né? São utilizadas figuras de linguagem e isso vai tornar essa linguagem ambígua, de duplo sentido, que seria aquela questão que eu falei lá no começo, né? A plurissignificação, ok? Muito bem. Vamos ver esse quadrinho, então, que sintetiza também, né, com algumas informações aí, a diferença do texto literário para o texto não literário. Então, o texto literário, pessoal, é um texto artístico, se faz uso de figuras de linguagem. A função da linguagem é a função
poética, né? Porque ela está centrada na mensagem. Usa-se muito a linguagem conotativa, que é a linguagem figurada, a polissemia, que é o duplo sentido que uma palavra, uma expressão pode adquirir, né? Até mesmo dupla interpretação, a realidade de forma subjetiva e pessoal, ou seja, trata-se de um texto subjetivo, né? Um texto pessoal. Já o texto não literário, né? Quais são as suas características? É um texto informativo, em que a linguagem ela é objetiva e direta. A função da linguagem é a função referencial, né? Então, a função referencial ela aparece muito nos textos jornalísticos, científicos, didáticos. O sentido é a denotação, ou seja, o sentido literal e real da palavra. Aqui não tem espaço para linguagem figurada. E o texto não literário, ele trata dos fatos de forma impessoal, né? Por quê? Porque justamente tem a questão da objetividade. Então, esse quadrinho aqui, né, ele sintetiza bem também as características de cada um destes tipos de texto, né? O literário e o não literário. Anote aí também no seu caderno esse quadro, onde tem aí essas características. E agora, né, chegado o momento então de fazer os exercícios, né? Tem várias atividades lá para que você possa fixar esse conceito e que você possa ler e analisar os textos, né? E definir aquilo que é literário e aquilo que não é literário, pensando em toda essa questão aí de linguagem, né, empregada em cada um desses tipos de textos. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!